O pecado imperdoável. Você já cometeu? Existe um tipo de pecado que Jesus disse que não tem perdão. Mas calma, antes de você entrar em pânico, vamos entender o que a Bíblia realmente diz. E mais do que isso, saber se você já passou desse limite ou se é só o medo que te enganou. O chamado pecado imperdoável é um dos temas mais mal compreendidos da fé cristã. E, ao mesmo tempo, um dos que mais geram medo silencioso. Muita gente nunca fala disso na igreja, mas em casa pergunta: será que eu já fui longe demais? Será que Deus ainda me ouve? E o mais perigoso disso tudo não é a pergunta, é viver sem resposta. Porque quando não há clareza, o medo ocupa o lugar da verdade. Hoje, a gente vai fazer exatamente o que esse canal se propõe: enfrentar uma pergunta difícil, olhar para o que a Bíblia realmente diz e sair com clareza, paz e esperança. Porque a Bíblia não esconde respostas, ela revela a verdade que você tem medo de perguntar. O que muitos pensam. Na prática, muita gente cresceu acreditando que o pecado imperdoável é algo como falar algo errado sobre Deus em um momento de raiva, ter um pensamento blasfemo que veio sem controle, negar a fé sob pressão ou cometer um pecado considerado grave demais. E isso cria uma ideia perigosa, como se existisse um erro final, um ponto invisível onde, sem perceber, a pessoa ultrapassa um limite espiritual e a partir dali não tem mais volta. E esse tipo de pensamento não fica só na teoria. Ele gera culpa constante, medo até dos próprios pensamentos, ciclos de confissão repetitiva e, em muitos casos, um afastamento silencioso de Deus. E aqui está um ponto que muita gente nunca percebeu. Esse entendimento não nasce da Bíblia como um todo. Ele nasce de um texto arrancado do contexto e interpretado sem equilíbrio. O que a Bíblia realmente diz? O chamado pecado imperdoável aparece em 3 dos evangelhos: Mateus 12, 31 e 32, Marcos 3, do 28 ao 30 e Lucas 12, 10. E todos eles apontam para um mesmo episódio. Jesus tinha acabado de libertar um homem que não via nem falava. Um milagre público, inegável, reconhecido por muitos como obra de Deus. Mas os fariseus, ao invés de questionar, decidem que ele faz aquilo pelo poder de Satanás. Eles estão vendo a obra de Deus e escolhem chamar o que é claro e divino de maligno. Não é falta de evidência, é resistência interna. É nesse contexto que Jesus fala de um pecado que não será perdoado. Não é sobre Deus negar o perdão arbitrariamente, mas sobre uma condição de coração que rejeita a ação do Espírito Santo. Explicação profunda. Em João 16, 8, Jesus diz que o Espírito Santo convence do pecado, revela a justiça e mostra a verdade. Ou seja, ele é o próprio meio pelo qual Deus conduz à conversão e ao perdão. Agora pense, se alguém rejeita continuamente essa ação, se fecha completamente à verdade e ainda distorce o que vê claramente, ela está rejeitando o caminho que leva ao perdão. E aqui está o ponto central. O pecado imperdoável não é um acidente. É uma rejeição persistente e consciente da verdade e do Espírito de Deus. E a parte mais libertadora vem agora. Quem comete esse tipo de pecado não está aqui, assistindo a esse vídeo preocupado. Não sente culpa, não busca Deus, não se importa. Mas você está tentando entender, talvez com medo. E isso mostra que seu coração ainda é sensível, o que é o oposto do que Jesus descreve. Aplicação prática. Vamos trazer isso para a sua vida de forma prática. 1. Pare de viver com medo de um erro invisível. A Bíblia não ensina que alguém perde a salvação por acidente. Ela fala de um caminho, não de uma armadilha. 2. Entenda o poder do arrependimento. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso não é promessa frágil, é base sólida. 3. Reposicione sua relação com Deus. Talvez até hoje você tenha se relacionado com Deus com base no medo. Mas a Bíblia apela para relacionamento, reconciliação, transformação. Não é sobre nunca errar, é sobre não permanecer afastado. 4. Caminhe com sensibilidade espiritual. Leia a Bíblia com intenção, ore com sinceridade, ouça, reflita, questione e cresça. Dúvida não é pecado, é começo de clareza. E aqui vai uma frase que resume tudo. O verdadeiro perigo não é ter pecado,
é parar de responder à voz de Deus. Vamos fechar com clareza. O pecado imperdoável não é um erro isolado, não é um pensamento ruim, não é uma queda momentânea. É uma rejeição contínua, consciente e endurecida da verdade de Deus. E se você ainda sente preocupação, busca entender, deseja se aproximar, se importa com sua vida espiritual, isso mostra que você não está nesse lugar. O medo te aprisiona, mas a palavra te liberta. Talvez hoje isso não seja sobre descobrir se você está perdido, mas perceber que ainda existe um caminho. E enquanto existe caminho, existe perdão e existe esperança. Dúvida não é pecado, é começo de clareza. E quando a dúvida é sincera, a Bíblia responde.